nosso amado, venha com a tua glória, tua noiva te espera. Um romance, um doce encontro, um amor incomparável, tua noiva te ama. Jesus, tu és tudo, queremos te encontrar, desesperados, sedentos de amor, olhando pra ti, nós clamamos. Vem nosso amado, vem lindo noivo. Vem depressa, nosso amado, venha com a tua glória, tua noiva te espera. Um romance, um doce encontro, um amor incomparável, tua noiva te ama. Jesus, tu és tudo, queremos te encontrar, desesperados, sedentos de amor, olhando pra ti, nós clamamos. Vem nosso amado, vem lindo noivo. Jesus, tu és tudo, queremos te encontrar, desesperados, sedentos de amor, olhando pra ti, nós clamamos. Vem nosso amado, vem lindo noivo. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Te esperamos. O Espírito e a noiva dizem vem. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras, no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu sou Vanderlei Medeiros, estou aqui ao vivo na Capela Irma Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja O Brasil para Cristo, numa daqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. E por falar em pastor Joel Estevanato, que dois cultos abençoados, onde oferecemos ao nosso Deus, e ele, usando a instrumentalidade do nosso pastor, trouxe aquela palavra numa nova semana temática do apacentar e o pequeno rebanho. Que bênção que foi, glória a Deus. Bom dia, Ângela Voltier. Bom dia, pastor Wander, bom dia a todos os internautas que estão nos acompanhando neste momento. Eu percebi que a senhora está um pouquinho rouca. É por causa do tempo frio, pastor. Eu já fico... A voz pela manhã já não ajuda muito. Mas não foi porque você deu muitas glórias a Deus ontem? Ontem o culto foi cheio. Ontem foi bênção. Né? Foi. O Ministério Apacentar está funcionando esses dias, hein? E não sou eu, hein? E saber, dona Ângela, que pessoas comprometidas passam também por dificuldades. Com certeza. Mas é o que está na palavra, né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo.
João capítulo 16, versículo 33. Isso. Então as pessoas acham que porque estão com Jesus vai estar só, né, na maré mansa, que tudo são flores. Não, se o próprio Jesus passou por situação complicada e a gente vai estar isento disso? Não. Verdade, é verdade. Né? Bom dia, Casca Grossa, pastor Daniel Rocha. Como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Wander. Na paz, meu irmão. Umas braque. Umas braque mais forte. Um abraço, pastor Aquiles. Pastor, Você não teve? Não consegui, pastor, mas soube que foi muito abençoado o tempo, né? Foi um Glória a tempo Deus. precioso. Você está bem, meu Estou amigo? bem, graças a Deus, caminhando pela graça de Jesus. E como foi ter desfrutado da presença de Deus nos dois cultos, onde tivemos a ministração através da vida do nosso pastor? Deus é maravilhoso. Nós, quando somos misturados, confrontados, submersos à palavra do Senhor, nós não somos os mesmos. Continuando sempre nessa transformação de glória em glória, como diz a palavra do Senhor. Hoje eu sou diferente do que eu era ontem. Glória a Deus, que bênção. Ô, Ângela, são 10 horas e 12 minutos, nós começamos um pouquinho atrasando por causa de coisas técnicas, Isso. mas aprove o nosso Deus que aqui estamos. Antes de darmos continuidade, eu gostaria que você desse um spoiler para os nossos internautas, porque hoje o programa promete. Hoje nós teremos aqui a participação muito especial do missionário Alexandre Canhoni. Quem é o missionário Alexandre Canhoni? Bom, para o pessoal daquela época que curtia lá o programa, ele era um dos paquitos, né, conhecido como Xande, mas que foi alcançado pela misericórdia e graça Glória do a Senhor Deus. e transformou a sua vida, de fato, por completo. Porque é uma pessoa que abandonou todo o glamour, os holofotes, para servir a Deus lá no Níger, na África. Mas também ele já viajou muitos lugares, viu? Verdade, Levando a palavra do verdade. Senhor, já foi para vários países e também já fez trabalho ali na Índia. E ele tem dedicado a sua vida única e exclusivamente para ganhar almas. Então, assim como ele foi alcançado, ele está se fazendo de instrumento do Senhor para alcançar outras pessoas. Que bênção, ele faz parte do Ministério Guerreiros de Deus, lá no Níger, na África. Isso. Né? Que bênção, Guerreiros de Deus. Ó. Casca Tá grossa, guerreando, né? é casca grossa, tá guerreando. Também. É coisa boa. E hoje, com certeza, para quem o conheceu naquele tempo, vai ver, né, essa transformação. E para quem não o conheceu, vai ficar sabendo da história e, quem sabe, também ser tocado aí pelo Senhor para que possa ajudar esse projeto que ele tem, principalmente voltado para crianças. Né? Sim, São muitas verdade. crianças que tem ali. Você o conheceu naquela época? Assim, de relance, pastor, eu não curtia, me perdoe aí, mas eu não curtia muito o programa, não. Entendi. Eu não dona era muito fã do Ana. Eu programa, também, não, eu entendeu? Também. Mas eu tenho certeza que, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. É porque assim, com o a passar do transmissão- tempo, aí a gente vai vendo, né, nas revistas, É. entrevistas, as pessoas daquela época, alguns hoje se tornaram atores. Sim. E ele, o que chamou a atenção da gente foi ele ter se convertido ao Senhor, que naquela época era muito difícil você ver um artista se convertendo e assumindo, né, que agora é cristão. Muitos entraram, vamos dizer assim, surfaram na onda e não permaneceram, né? Mas ele é uma pessoa diferenciada, ele permanece até hoje. Glória a Deus. Temos também o exemplo do Nil, que era do Dominó, verdade. que também se converteu e até hoje permanece, é pastor, levita, então está aí firme. Mas alguns não, eu acho que não conseguiram segurar, né, a ausência dos holofotes, do glamour, das agendas inúmeras nas redes de TV. Tem gente que sente falta disso, mas eu acho que o que a gente tem que preencher a nossa vida, eu tenho certeza, é a presença do Senhor. Glória a Deus. E é o que ele tem Inclusive, feito. né, dona Ângela, os nossos internautas podem participar conosco aqui também, interagindo conosco. Você que desejar formular perguntas para o nosso convidado nesta manhã, será muito bem-vindo também. A dona Ângela vai transmitir ao vivo a sua participação. Hoje é dia 3 de junho de 2024. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Que alegria poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja na manhã de hoje, que Deus, através da sua presença, seja o diferencial na sua vida. Já os antigos diziam, com Jesus no barco, tudo
Vai bem. Tudo vai bem. Ângela, hoje, dia 3 de junho, nós temos datas ou data comemorativa ou comemorativas. Hoje nós temos algumas datas. Vamos a elas nessa manhã. Hoje, dia 3 de junho, é o dia do profissional de RH. Léo, você que está aqui porventura, você é um profissional de RH? Você trabalha com recursos humanos? Hoje não é. Hoje Mas não. a gente quer mandar aqui um alôzinho para Marilda, né? Que ela é profissional aí nessa Exatamente. área, Marilda Santos, RH. Hoje também, dia 3/6, é o Dia Mundial do Pé Torto Congênito. Então, eu nem sabia que tinha essa data, mas existe, né? As crianças Mas existem as cirurgias corretivas, Sim, né? sim, tem também, né? Ninguém é obrigado a ficar assim para Eu, sempre. quando jogava bola, o pessoal falava que eu tinha o pé torto. É? Meu Deus. Que eu não acertava nunca o gol. Oh, meu pai. Mas acho que aí não era nem problema do seu pé torto, não. Acho que era não. o senhor mesmo que não era muito bom. Mas deixa lá. Você Hoje- sabia que eu não colocava o meu calcanhar no chão? É? O meu apelido era Perneta. Mas o senhor não conseguia baixar o pé? Ou era mania de andar na ponta do pé? Eu perdi o calcanhar quando criança, num acidente. Eita. Aí depois de uma série de manifestações de Deus e também de um tratamento bacana, eu Aí acabei... hoje o senhor consegue andar normalmente. mas se você perceber, ainda dou uma mancadinha. Mas- Às vezes eu dou um erro aqui na manhã daqui, uma mancada daquela. Hoje também, dia 3, é Dia Nacional da Educação Ambiental. E como diz aí a frase, nosso dever é proteger. Então, Verdade. que todos nós possamos ter a consciência de conservar o meio ambiente. Dia 3 de junho é o dia da conscientização contra a obesidade infantil. Eu lembro que quando eu era criança, o pessoal achava que só tinha saúde aqueles meninos que eram bem gordinhos, né? Tipo Eu, Léo, como assim. sempre fui magrinha, né? Meu apelido era Olivia Palito. E o pessoal dizia, ei, fulaninha, tá vendo como é gordinha? Você é magra e tal. Mas, gente, a gente tem que ter muito cuidado. Não é porque a criança, como diz na minha terra, é boa boca, né? Come de tudo. Não se pode também deixar que ela atinja essa questão da obesidade. Porque a gente está vendo hoje um número grande de crianças com diabetes, Sim. crianças hipertensas devido à obesidade. Alimentar bem, beleza, mas vamos ter cuidado para que não extrapole. E a gente sabe, né, que tem muitas crianças que estão passando necessidade, né, de fome, mas também a gente não pode obrigar que a criança coma o tempo todo, né, para não chegar nesse ponto aí. Verdade. E encerrando as nossas datas, encerrando não. Hoje também é o dia do escrevente de cartório. Então, aquele que está ali preenchendo, né? o seu registro de nascimento, a sua certidão de casamento ou de divórcio. Verdade. Antigamente eram aqueles livros enormes, né? mesmo, hein? Hoje já está tudo facilitado, hoje é digitalizado. E aí, hoje é dia, né, dessas pessoas. E encerrando, hoje é o Dia Mundial da Bicicleta. Parabéns, Léo. E aí está dizendo, pedalar faz bem para a alma e para o planeta, né? Porque aí também não está emitindo aí gases poluidores através dos carros. Então, parabéns para o pessoal que tem aí a sua bike, que gosta de andar. Hoje é o Dia Mundial da Bicicleta. Parabéns para o presbítero Alexandre Tosta. Que tem o ministério aí da bike, Exatamente, é verdade. e a todos aqueles que compõem. Eu já estou há uns 2 anos pensando em entrar e ainda não consegui. Mas eu vou... Semana passada o senhor também prometeu para Marluz que ia entrar na academia. Só Segunda-feira é lembrando. hoje? Não, Não, hoje é né? domingo. Ah, ainda bem. Ufa, que susto. Pensei que era Encerramos por hoje. aqui hoje as datas, gente. Agora, na capital paulista, são 10 horas e 19 minutos. Nós queremos expressar gratidão a Deus pela sua vida. Você que está aniversariando hoje, pastor Daniel Rocha vai orar pela sua vida e orar por você também, internauta, daqui a pouquinho. E nós queremos louvar a Deus pelos nossos irmãos que fazem e completam mais um ano de vida. Geralmente nós falamos aqui os nossos irmãos que compõem a regional Mandaqui Bragantina, porém hoje nós temos apenas aniversariantes aqui na nossa igreja local. O Valdeci Silva de Amorim, parabéns para você, irmão Valdeci aqui do Mandaqui, e a nossa querida esposa do pastor Carlos Gomes, a nossa querida irmã que com toda a dedicação está aí junto com o pastor Carlos na frente aí do Géias, a Sueli dos Prazeres Silva Gomes, Sueli Gomes, carinhosamente nós a chamamos de Suca. Suca, parabéns para você também, Deus te abençoe, continue usando a sua vida de uma forma extraordinária e você, juntamente com seu esposo e a sua família, continue sendo essa bênção maravilhosa que vocês são para a nossa igreja, para a sociedade. Deus use e abuse cada vez mais
da vida de vocês. Pastor Daniel, você pode fazer as honras da casa, orar pelos nossos aniversariantes e também pelos nossos internautas de uma forma geral. Amém. Vamos orar, pastor. Vamos orar. Pai, nós te glorificamos mais uma vez nesse dia pela oportunidade de poder conversar com o Senhor através da oração, através de Jesus, o novo e vivo caminho, Deus. Nós te glorificamos, Pai, pela vida desses irmãos e irmãs que estão aniversariando hoje, completando mais um ano de vida. Glória ao nome do Senhor, porque até aqui o Senhor os tem sustentado. E pedimos a Ti, Deus, que a Tua fidelidade permaneça sobre a vida deles, guardando em todo o tempo, livrando, Senhor, dos ataques de Satanás, dando vida, Senhor, protegendo, guardando a fé, em nome de Jesus. Te glorificamos por esse programa também, Deus, pelos testemunhos que iremos ouvir, porque a nossa fé certamente será enriquecida pela palavra do Senhor, através da vida do pastor Wander, do nosso convidado. A Ti, Senhor, somente a Ti seja a honra, a glória e todo o louvor nesse tempo, em nome de Jesus, amém. Amém, que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente e que a alegria da salvação seja uma realidade sobre sua vida, sua casa, sua família. Agora na capital paulista, 10 horas e 22 minutos, vamos para a previsão do tempo para a nossa capital. A mínima hoje de 15 graus, a máxima de 26, sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, porém não chove. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o nosso convidado. Como a Ângela já deu spoiler, hoje recebemos aqui o missionário Alexandre Cagnoni, ex-Paquito, que tem uma experiência transformadora do poder do Evangelho do Reino, que é capaz de mudar a realidade, a história e o destino de qualquer pessoa que creia e se renda ao Senhor Jesus. Então, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja edificar através da instrumentalidade do nosso querido convidado nessa manhã. Nós já voltamos já. Em todo mundo espalharei tua palavra, meu Senhor, e todos saberão que o Senhor é o grande eu sou. Aonde me enviar irei com grande alegria, desde a escuridão da noite até um lindo sol de um dia. Aonde o Senhor mandar, simplesmente eu irei. Em nenhuma circunstância eu desistirei. Onde eu pisar, o Senhor possuirá. E por onde eu passar, a tua graça estará. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Todo mundo espalharei tua palavra, meu Senhor, e todos saberão que o Senhor é o grande eu sou. Aonde me enviar irei com grande alegria, desde a escuridão da noite até o lindo sol de um dia. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Aonde o Senhor mandar, simplesmente eu irei. Eu não desistirei. O Senhor possuirá, e por onde eu passar, a tua graça estará. Eu não sei, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Aonde vou chegar, mas tenho
chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Julie, 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 Julie. Estamos de volta com o programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Lembrando para você, se você desejar ou deseja desfrutar das palavras que foram ministradas nos nossos cultos, tanto às 10 horas da manhã como às 19 horas, basta você acessar tanto o Facebook da nossa igreja local, bem como o YouTube. E lá você vai desfrutar da palavra de Deus através da vida do pastor Joel. Vale a pena, viu, meu irmão? São palavras, pastor Daniel, que eu sempre costumo dizer, não é para uma semana, é por toda a nossa vida e história. Devemos enraizá-la e não só ficarmos ouvintes. Precisamos o quê? Praticar. Exatamente, porque a fé sem obras, ela é... Vocês fizeram o dever de casa. IBBC nessa manhã. 10 horas e 28 minutos. Com alegria, eu quero desejar que ele seja muito bem-vindo, edificando as nossas vidas através desta programação, servindo ao corpo de Cristo, o missionário Alexandre Canhone, ex-Paquito, carinhosamente conhecido como Xande. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Pois é, muito bom dia, a paz do Senhor. Estão me ouvindo? Estamos. Então tá bom, prazer muito grande poder estar com vocês aí nessa mesa. Um abraço para todos que compõem aí, a Ângela, obrigado pelo convite, pastor Vanderlei e o outro pastor... Daniel. Eu lembrei do pastor Daniel porque tem um pastor que quase que eu chamei ele de Tocha. Não é Tocha que o senhor falou, né? É Rocha? É Rocha. Mas está tudo ali, né? Tem um pastor amigo nosso, muito querido lá da região de Boston, e ele é o pastor Daniel, também ele é chamado de Tocha. Então, eu falo tocha, fogo puro. Que legal. Está tudo ali, né? Porque rocha, Jesus é a rocha eterna, tocha, lembramos da ação do Espírito Santo, então está tudo dentro do contexto espiritual. Mas que bom, pastor, bom demais a gente poder estar junto, compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito. Enfim, eu estou à disposição também dos nossos internautas, se quiser fazer pergunta, acho que pode também participar. Sim. E é isso. Alegria e honra é nossa por o senhor ter aceito participar da nossa programação para edificar o corpo de Cristo através da nossa Manda Aqui Online aqui. Gratidão pela sua vida. Eu agradeço em nome da Igreja Brasil para Cristo aqui no Manda Aqui, dos nossos pastores Sênior Joel e Leonor Estevanato e da nossa equipe da Manda Aqui Online. Obrigado pela sua participação edificando o corpo de Cristo. Muito obrigado. O senhor está falando de onde, missionário Alexandre? De algum lugar do planeta Terra. Oh, coisa boa. Tá tudo bem por aí? Normalmente, pastor, tem algumas coisas que, por exemplo, como eu moro numa nação islâmica... Entendi. Então, assim, nunca sabem aonde eu estou, como vou, aonde saio. Alguns posts a gente mostra, né? O que eu posso falar, por exemplo, recente nós estivemos num período, que eu vou até comentar um pouquinho mais para frente. Tá bom. Na Coreia. Oi. Estivemos lá com os irmãos, um negócio assim, fomos até a fronteira da Coreia do Norte. Então, assim, quando a gente já passou pelo processo, aí sim a gente começa a soltar alguns posts, alguns vídeos. Entendi. Mas normalmente, tipo, até por questão de segurança, né? Minha, da minha esposa, tá certo, e dos nossos filhos também. Então, a gente... eu faço até meio essa brincadeira, né? Uhum. Onde você estava? Em algum lugar da Terra.
eu estou em algum lugar. Jesus, ele diz que aquele que é nascido dele, aquele que vive a nova vida, é como o Espírito Santo, é como o vento, né? E Não sabemos de onde vem, nem para onde iremos, aquela coisa toda, e assim devemos ser. O senhor está em casa, não tem problema. O senhor que Mas- esteve lá na fronteira da Coreia do Norte, queria tirar uma curiosidade, porque eu tenho amigos que sempre que vão à Coreia do Sul, eles comentam o seguinte, que a Coreia do Sul, o céu é aberto, você sente assim a atmosfera espiritual. De repente você está numa linha da fronteira, você põe o pé do lado da fronteira da Coreia do Norte, você sente aquele peso espiritual. Isso é uma realidade? Realidade, pastor. E assim, eu fui convidado para ministrar por lá, então nós estivemos junto com a igreja coreana. Foi algo assim espetacular, uma atmosfera, porque todas as denominações, eles têm um culto chamado culto da madrugada. Isso eu estou falando todas as denominações, Puxa, que legal. unânimes. E eu achei alguns pontos maravilhosos, que primeiro, a unidade da igreja. Isso é um ponto assim que, meu Deus, um negócio assim, uma demonstração de amor como eu nunca vi na minha vida, independente de placa. Segundo, de 5 a 6 da manhã, elas todas, 365 dias, assim, o ano inteiro, todos os dias. Todos os dias. Então, isso faz com que essa questão da oração, uma coisa muito, muito latente no povo cristão, é a igreja que mais cresce, nós sabemos. E você vivenciar uma experiência com eles no culto da madrugada, fora os cultos normais que eles têm. Mas esse aí parece que é o principal da busca. Quando dá 6 da manhã, tem um café, né? Eles têm os cafés, coisas entre eles, tomam um café, uns vão para o trabalho e as crianças, adolescentes, jovens vão já para as escolas e faculdades. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção, essa questão da atmosfera, com certeza, e céu aberto, coisa maravilhosa, assim, um negócio impressionante. Glória a Deus. Eu tive essa reação somente em 2 lugares no planeta, Israel e lá, em termos assim de percepção que chamasse a atenção em algo espiritualmente falando. E interessante que eles têm esse amor, e tipo assim, coral, todos bem arrumadinho, cabelo feitinho, 5 da manhã, normal, como se fosse um culto de domingo. Legal. Então, eles fazem o melhor para o Senhor e clamam realmente Jesus. Glória O foco é clamar Jesus, 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 Jesus. Eles eram uma nação, há 60, 70 anos atrás, a quarta, último IDH do mundo, quer dizer, país mais pobre do planeta, e agora está entre as 10 potências do planeta. Então, com certeza é resultado da oração, e continuam, não pararam, continuam. Então, assim, trazendo só essa parte, rapidinho, né? Fique à Mas vontade. eu acho que é importante falar sobre a unidade da igreja, é o que me chamou muita atenção, e clamar o nome Jesus. Glória a E Deus. dar o culto a Ele, o trono a Ele, tudo a Ele. Foi uma coisa maravilhosa. É voltado para um culto cristocêntrico, né? Completamente, pastor. Isso é muito bom e, infelizmente, tem se tornado uma raridade muitas das vezes, quando, na verdade, alguns trazem o culto, o homem no centro do trono. Aí pronto, aí já não é o evangelho do reino, né? Como o senhor bem disse. É verdade, missionário Alexandre. Meu amigo, o senhor é casado com a Giovana. Há quantos anos? 23 anos. Ei, 23 anos boa. Maravilhosos. Glória a 23, Deus, hein? pastor. Como e quando se conheceram? Eu já era convertido, foi em 97 que eu a vi a primeira vez. Depois, em 2000, a vi de novo. E aí começamos a conversar, falar sobre... Eu já fazia teologia, então já estudava a palavra, porque acho que é importantíssimo, antes da gente se lançar um campo missionário, tudo, ter um preparo de obreiro. Sim. E essa preparação ela é muito importante. E a gente falava muito sobre a palavra, real mesmo, a palavra. E fomos impactados assim com
os alvos e os objetivos que tínhamos em comum. Glória a Acho que é Deus. fundamental o solteiro, né, que está nos assistindo agora, prestar muito atenção para ver se o foco, o alvo, bate, né, com o propósito, porque é muito importante isso. E a minha esposa, então, aquela auxiliadora idônea, então ela me ajuda a poder estar atingindo o objetivo que assim o Senhor tem como alvo para a gente. Então, ficaria difícil uma casa dividida, né? Verdade. Eu ter um objetivo, um alvo de vida, e a minha futura esposa ter um outro alvo e um outro objetivo. Sim. Não ia dar bem, ia dar ruim. É Isso falando verdade. sério. Então, é bom sempre conversar, expor na verdade, realmente o que tem ao coração, os propósitos que tem orado, sentido, para ver se encaixa também, né? Sim. E graças a Deus foi um presente do Senhor, e estamos juntos aí, sempre juntos, nas viagens, nos projetos, enfim. 23 anos. 23 anos. Através desse relacionamento abençoado, quantos filhos? Nós temos adotados. Sim. 19 filhos adotados. Só tem 10 que moram conosco hoje, alguns já casaram, Sim. né, têm suas famílias. E perdemos 4 também, estão com o Senhor. Oh, Deus. 4 nossos mesmo estão com o Senhor. Amém. Amigão, eu queria te deixar à vontade para que você falasse da sua vida um pouco. Como foi a sua vida antes de ter um encontro com o Senhor Jesus? Você nasceu no lar cristão? Como se deu? Como se deu ainda não, né, dona Ângela? Daqui a pouquinho. Mas como era a sua vida antes de conhecer esse lado do Evangelho do Reino, de caminhar vivendo a realidade de um Deus pessoal, Jesus Cristo em sua vida? Eu acredito que uma vida sem Cristo passa a ser uma não vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu não tenho essa percepção, essa conexão com Deus, que através de Jesus, que é a própria vida, que nos lança para a vida eterna, que nos dá realmente essa vida eterna com o Senhor, eu sou um morto-vivo. E sendo um morto-vivo, que estou caminhando ou querendo somente os meus próprios objetivos, o meu egocentrismo, produzir para mim mesmo, muitos pensam somente assim, no seu próprio umbigo, vamos dizer dessa maneira para o pessoal entender melhor. E eu era um desses, eu era um morto-vivo, porque eu não conhecia o Senhor Jesus, eu venho de um lar que me introduziu dentro de um catolicismo não muito praticante, mas dentro do espiritismo também, mesa branca, em algumas outras situações, envolto um pouco de ocultismo também, aquelas questões de benzedeira e uma série de coisas que era muito comum na década ali de 70, 80. Quase falei a idade aí. É verdade, hein? Mas estamos juntos. E aí eu fui procurando outros caminhos e outras coisas. Em termos de filosofias, quando fui crescendo, eu fui criado em São Paulo, morei em Belo Horizonte também um tempo, aí fui para o Rio de Janeiro na época lá do programa, né, de TV, lá na Rede Globo, morei um tempo no Rio. Então, assim, passei por vários, morei fora alguns tempos também, do Brasil, mas sempre num objetivo de querer ser famoso. A minha família era uma família classe média, em São Paulo, média alta. Então, assim, a parte financeira, para mim, nunca foi um problema. Mas eu queria ser reconhecido, pastor. Eu queria, a gente chama, né, da síndrome de Lúcifer, né, querer ser igual a Deus, querer o reconhecimento. E eu tinha isso muito latente desde pequeno na minha vida. E tinha essa sede, essa fome de querer ser glorificado. Então, comecei cedo em propagandas de TV, comerciais. Depois, mudando para Belo Horizonte, participei de grupos, fazia alguns programas locais de televisão, me apresentando tanto como grupo de dança, como grupo de bandas que eu tocava.
E aí, em 88, apareceu esse concurso do grupo, no show da Xuxa, de Paquitos, né? Que seriam os meninos que trabalhariam com ela e fariam shows e fariam turnês no Brasil, exterior, fizemos filmes, e eu me inscrevi e fui passando nos testes. Eu fui passando nos testes e entrei no grupo em 88. Em 90, por lá, então, fui aproveitando aquilo, eu tinha 17 para 18 anos, fui aproveitando aquela loucura, né, do showbiz, aquele meio muito complicado, muito que foi me estragando mais ainda. Então, foi potencializando aquele meu ego, o querer ser cada vez mais glorificado, que é algo que eu não indico para ninguém, né? Às vezes tem cultos, algumas pessoas que vêm com os filhos, né? Olha, meu filho está numa agência de propaganda, não sei o quê, quer ser famoso e tal. Eu explico com muito carinho que falo que só deu problema na minha vida, porque começa parecendo uma coisa muito boa, mas depois aquilo vai entranhando em você e aquilo vai te pulsando pelo dinheiro depois, pela fama, por ser reconhecido, e a pessoa acaba fazendo coisas que estão completamente longe do que o Senhor Jesus nos propõe, né, para seguir. E eu fui uma testemunha ocular disso. Então, quanto mais eu me aprofundava tanto do ocultismo, de uma série de coisas, mais portas iam abrindo naquele sistema, né, naquele ecossistema, e ia ficando cada vez mais difícil de eu poder querer chegar perto da Escritura Sagrada, do Senhor Jesus. Mas fiquei no grupo até em 92, saí em 92, parti para a carreira solo, em 93, uma turnê nacional, internacional 94, já cantava em espanhol, tudo, em inglês. E aí, em 95, houve, então, um milagre do Senhor na minha vida, embora eu não o procurasse, embora eu não estivesse num momento depressivo, embora eu não estivesse, chamando o fundo do poço, Ele me amou primeiro. Como diz a palavra, Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Embora não merecesse absolutamente nada, e sabemos que é pela graça e pelas misericórdias do Senhor, de não sermos consumidos, o Senhor eu posso dizer que ele me trouxe, literalmente, porque eu não o buscava, eu não o procurava, e estava indo para um lançamento mundial de música secular. Então, eu tive um encontro milagroso, sobrenatural com o Senhor. Então, bom, até esse ponto, né? Passei lá. E aí vamos ver o que, de repente, ficou para trás alguma coisa obscura que queira perguntar, ou a gente segue. Dentro da sua busca, dentro de filosofias, você se envolveu no misticismo também? Totalmente. Totalmente? De religiões afros, a cultos satânicos, a pactos satânicos, tudo isso. Eu só não vou citar nomes, porque às vezes por causa trava, né? Claro, claro. Mas o pessoal é bem a profundo mesmo, dentro do ocultismo. Mas dentro dessa sua prática, você buscava a sede da fama, da sua glorificação própria, mas no fundo, havia a ausência da paz? Não, eu não sabia o que era, então eu não poderia falar que era a ausência da paz, porque nesse encontro que eu vou falar, foi o sentimento que eu tive que eu nunca tive. Então, eu talvez não sabia nem o que era a paz. Porque, lembra, Jesus ele é o príncipe da paz. Eu não o tendo, eu não consigo nem experimentar o que é isso, ao menos que ele quisesse me dar uma experiência da paz. Ele pode todas as coisas. Mas uma vez que eu, naquela busca incansável da fama de ser glorificado, e pactos e tudo, e um detalhe, eu sabia o que eu fazia. Depois de um tempo, eu sabia o que eu fazia. Eu não estava no engano do diabo. Então, eu sabia que eu servia Satanás e que, quando morresse, estaria eternamente apartado de Deus. Eu sabia já. Existem alguns determinados níveis de coisas onde você pratica que você já sabe o que você está fazendo. Certo. Então, eu não estava no engano. Até um período eu poderia estar no engano. Mas chega um momento da minha vida que eu comecei a procurar coisas
que aí eu tinha que saber uma verdade para quem eu servia, o que eu fazia e se eu queria dar sequência ou não. Você tinha consciência Aí disso. está o livre-arbítrio. Ou eu topo, ou eu não topo. Segundo o site Guia-me, tem uma informação que você teve até uma experiência com OVNIs. Procede isso? Procede. Eu tive umas 6 ou 7 experiências. É mesmo? Mas dentro de um culto místico? Não. Em estrada. Em estradas, Gruta da Lapinha, que é uma gruta que tem... Gruta de Maquiné, são grutas que tem em Minas. Então, eu ia até lá, tive experiências, algumas delas nas estradas, Fernão Dias, pela madrugada. Então, teve algumas coisas assim. Mas, depois de Cristo, nunca mais tive nada. Embora é uma coisa um pouco interessante, né? Porque, por exemplo, já me perguntaram, você acredita em extraterrestre? Eu falo sim. Como assim, irmão? Porque quando você fala extraterrestre, vem logo a cabecinha do dedo do ET. Mas olha só. Principado, anjo, tudo são extraterrestres. Se vamos levar para esse âmbito... não são da Terra. Exatamente. Eu, na verdade, eu me sinto ET, porque eu também não sou daqui. Pois é. A minha pátria é celestial. Eu pertenço a outro mundo. Pois é, não, estou falando assim, só quis trazer um pensamento aqui, né? Sim. Não estou falando que é o do disco voador, não. Sim. Mas se eu for levar por esse âmbito, peraí, os anjos não nasceram na Terra. Então, eles são extraterra, extraterrestres. Então, nesse sentido. Mas, assim, eu nunca mais tive experiência com absolutamente nada, uma vez me convertendo, entregando a minha vida ao Senhor. Glória a Deus. Então, procede isso. Missionário Alexandre, mesmo você já cônscio da sua escolha, da sua decisão, você anteriormente mencionou que o Senhor te alcançou pela misericórdia dele e pela graça. Como e quando o Evangelho do Reino te atingiu? Vamos lá, isso foi em fevereiro de 95, eu não lembro o dia, resumidamente, eu estava num lugar humanamente impossível de ter ouvido o som que eu ouvi. Tipo, quase um quarteirão do lugar, e era um cinema. E ali, na altura, era uma denominação evangélica. Eles iam começar um culto, estavam regulando o som. E Deus fez com que eu ouvisse esse som de música. Então, totalmente foi sobrenatural. Impossível de eu querer ir para um templo evangélico. Jamais. Eu sabia quem eu servia. Então, eu não tinha que ter conexão com algo da Bíblia Sagrada, de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu tinha outras conexões. E fui atraído com raiva, porque eu queria bater em quem estava tocando. Para mim estava muito feio. Eu falei, cara, eu tenho que bater nesses caras. A Ângela riu lá, né? A risada dela é uma marca da nossa programação e da Banda Aqui Online. Eu queria bater nos camaradas, meu. Olha que abusado que eu era. Todo irritadinho que eu era. Aí eu fui seguindo o som. Entrei lá na Galeria Copan. Vocês devem conhecer. Era o Cine Copan. Quando eu fui entrar e vi que era de um cinema que eu estava ouvindo aquele som, eu falei, cara, impossível, isso aqui é um sobrenatural, porque não tem como. A gente que mexe com show, tudo, ia ver que a acústica não ia permitir sair o som do cinema. Só que ali eu fui, entrei, e naquele momento que eu entrei, eu fiquei, era um culto que ia ter, não briguei com ninguém, resumindo, e ali eu senti essa paz, esse sentimento que somente o príncipe da paz poderia me fazer. E nenhum tipo de droga que eu pudesse ter experimentado, experimentei de tudo que tinha na época, mas a droga, o álcool, para mim nunca foi fator para eu poder encarar um público. Então, eu como um sanguíneo, não, um hemorrágico, né? Como
uma pessoa que não tem vergonha, assim, de tipo, nunca tive de encarar um público, enfim, uma plateia. Nunca precisei desses entusiasmos, né, extra. Então, nunca fui envolvido com isso. Mas o ocultismo era uma marca pesada em mim. E ali eu senti isso, que eu nunca tinha sentido em nenhum ritual também. Que coisa é essa dentro de mim? Então era a paz, que o mundo não podia me mostrar ou me dar. Quando eu senti isso, eu falei, uau, o que é isso? Fevereiro de 95 para cá, então começa uma mudança, um discipulado, um estudo bíblico, começa eu querer conhecer a obra, a história, a vida de Jesus. Então começa dali uma nova história, e eu não vou então para o lançamento de disco que teria fora do Brasil. E, missionário, como se deu esse processo de libertação dessas, provavelmente, pactos com as forças das trevas? Como foi esse processo? Porque há algumas pessoas que têm um processo de um acompanhamento, como o senhor mesmo disse, do discipulado, que vai se estender por um tempo. Eu lembro, talvez você já tenha lido também, nos anos 80, no início dos anos 90, surgiu aquele livro, Libertando os Cativos, da doutora Rebeca Brown, né? Exatamente. Então ela conta uma história de um processo de libertação de uma pessoa que tinha envolvimento com espíritos, aquela coisa toda que se deu numa batalha espiritual extensa. Por outro lado, já conheci e convivi com pessoas que tinham uma influência muito forte com o misticismo, com feitiçarias, e que bastou uma postura, um alinhamento de receber uma nova vida e nunca mais se envolver e se tornaram novas criaturas. Como se deu o processo na sua vida? Vamos lá. É um processo, conhecereis a verdade, ela vos liberta. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Então, eu precisaria, claro, uma vez que eu já tinha rompido ali, falei, daqui para frente é Jesus na minha vida, e acabou. E foi imediato, não foi assim, vou voltar de novo para ver se quero. Não, instantâneo. Pá. E eu sempre fui muito 8 ou 80 na minha vida, nas minhas ações. E eu entendi que aquilo ali era algo que eu nunca tinha experimentado, nunca na minha existência. Então eu falei, é isso agora, Jesus na minha vida. Eu começo então a ter um discipulado, peço para ter um discipulado, tudo mais. Começo a ter outros pastores, amigos também, que eu frequentava a casa deles, eles iam me contando, me falando um pouquinho de cada coisa. Tinha um pastor que me falava assim, só sobre o que era a Santa Ceia, outro, o que era a Páscoa, o que é não sei o quê. Então a Páscoa não é o ovo de chocolate? Não. Então foi todo um processo. Vi várias pessoas que foram me ajudando. Aí eu fiz o Betel brasileiro, a irmã Durvalina Bezerra, era na época reitora aqui na São Bento. Fiz o Instituto Shekinah, pastor Géser, lá em São Caetano. Fui aprendendo sobre angelologia, anjos, porque era muito confuso para mim, eu sabia tudo das trevas. Agora eu quero saber, segundo a palavra, o que Deus fala sobre isso. Então eu tinha muita sede, muita sede. E ali, já nessa questão, quando fala de missões e tudo, o que eu aprendia já no terceiro culto que eu fui, eu já replicava as frases, algumas coisinhas que eu já anotava ou decorava, eu já falava na rua, sentava com um mendigo e já ia replicando aquela frase ou algo que o pastor falou. Então, a coisa foi acontecendo. Não foi assim, eu virei um missionário. Não. Eu acho que todos nós temos o ID como um foco, porque ele deu comando para todo mundo, não é para o pastor ou para quem tem uma vocação específica na área missiológica. Então, todos nós temos o nosso próximo, o nosso vizinho, o açougue que eu vou comprar carne, enfim, todos nós temos o nosso próximo. No mínimo, contar do seu testemunho, de onde Jesus te tirou, ou o que ele tem feito. Sempre nós temos maravilhas para contar do Senhor. Se ficássemos aqui
A Ângela tem muita coisa para contar, o senhor tem muita coisa para contar, o pastor Daniel tem muita coisa para contar. Todo mundo tem coisa para contar. Todo mundo tem. Então, pelo menos proclame. Já fale o que ele fez na sua vida, já é uma forma de proclamar o evangelho. E assim foi indo. Então, mais de Jesus, menos do Alexandre. Tive várias... Eu não tive, no processo de libertação, eu não tive possessão. Nem parcial, nem integral. Eu tive muitas ânsias de coisas que eu comia, que fumava, não sei o quê, de rituais. Então, muita ânsia de vômito, mas também não vomitava nada, espiritualmente. Então, muita ânsia, muita dor de cabeça, mas não passou disso. Em todas as reações que eu tive, foram essas. Vontade de pôr para fora comida, ânsia e coisas. Então, muita coisa consagrada, tudo era consagrado. Então. Eu fiz uma limpa também do meu arquivo de roupas, de tudo, porque tudo que eu recebia ou tinha na minha casa, eu consagrava as entidades e os rituais que eu fazia. Então, também abri mão de tudo isso aí. Até saiu em jornais, tudo na época. Acho que foi 96 ou 97, eu não lembro. Dessas queimas que eu fiz de arquivo, tudo. Por quê? Não é bom para mim, não é bom para ninguém. Não vou doar também. Se Deus mandasse doar, eu doaria. Mas ele não me disse isso. Então, foi feita aquela queima, né? Como Paulo falava daqueles livros e coisas de magia que queimaram tudo, dando mais de 50 mil denários, aquela coisa toda, que eram envolvidos com magia, bruxaria. E também não meterás coisa abominável na tua casa para que não seja amaldiçoado junto com ela. De tudo detesta, joga fora. Lembramos aí também de vários textos. Capa de Acã, e uma série de coisas que fez o Arraial de Israel parar. Então, baseado nos textos que eu fui aprendendo, então, fui me desfazendo. Então, foi um processo. Então, e aí sim, então, fui me formando, me formei capelão, tanto no Brasil como fora. Aí eu cheguei a frequentar o Carandiru, para levar a palavra. O Hospital Municipal do Tatuapé, ali no Carrão. Então, assim, foi todo um processo, não caí de paraquedas no Níger, né? Então, foi tendo um processo e fui tendo esse viés para os menos favorecidos, pobres, favelas, embaixo da ponte, coisa que, para mim, era inatingível. Eu venho de um mundo classe A mais, riqueza, luxúria, fama. E aí Deus desconstrói, vai desconstruindo e faz eu trabalhar com meio que a escória, né, da sociedade. Os invisíveis, né, os talvez menosprezados. E é isso que eu gosto de fazer. E Deus foi me dando esse gosto, esse desejo de trabalhar com os menosprezados da terra. Até que chegou um ponto que eu orei e pedi para Deus se ele pudesse me enviar para o país mais pobre do planeta. Eu pedi para Deus isso, aonde talvez ninguém quer ir. E o Senhor, então, respondeu esse chamado, esse meu pedido. Glória a Deus. Eu me casei e fui para o Níger. Níger que não é Nigéria. Níger, né? Níger, que é a bandeira do Níger. Níger foi colonizado por franceses, então a gente fala o francês lá, mas tem mais de 20 dialetos, nós trabalhamos com mais de 10 tribos. Então, hoje, um projeto, quem entra, né, www.agdniger.com, entra no site, vai ver as várias vertentes que tem, lembrando que não é nosso, é do Senhor o projeto. Estamos indo para a segunda geração de muçulmanos convertidos. Glória a Deus, hein? Então, é o legado. Se nós estamos ou não, tudo funciona, até em várias partes melhor que a gente, porque eles têm uma adaptação, um anticorpos que nós não temos. Então, eles podem ir para lugares que às vezes a gente não consegue ir, porque passaria muito mal. Eles já têm anticorpos para várias regiões que para nós ficaria bem difícil, né? E é isso. Então,
foi acontecendo, sabe, pastor? Ah, Então, que bênção. Eu daqui a pouquinho eu quero saber um pouco mais sobre esse ministério, Guerreiros de Deus, que o senhor atua servindo o corpo de Cristo lá em Níger, os projetos implantados. Porém, antes eu tenho uma curiosidade. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta à igreja em Corinto, ele vai falar no capítulo 5, versículo 17, ora, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo se faz novo na sua vida, mas há um contraste agora no contexto das pessoas que te conheciam. Há um jargão popular que diz assim, quem te viu e quem te vê. Como foi agora você, de repente, próximo dessas pessoas que conviviam com você e você ali, uma nova criatura, deixando as coisas velhas e vivendo o novo de Deus? Isso demorou um tempo, o pessoal reconhecer isso. Porque eu era uma pessoa muito atípica, muito imprevista, imprevisível no meio secular. Então, eu já era um meio fora da regra da classe artística na época. Então, eles, tipo, claro, não, isso é fogo de palha, imagina, isso... Só que o tempo foi passando e eles foram vendo que, de repente, eu estava mergulhado em obra social, fui para a África, ninguém vai para o Níger para aparecer, né? Verdade. Ninguém, sei lá, se fosse talvez um país de primeiro mundo, ou sei lá, ou mesmo se eu ficasse no Brasil, vamos montar aí, podia estar na loucura, né, na esquizofrenia gospel, vamos montar a igreja do Paquito, né? Talvez até daria muito certo aí para a loucura aí do que a gente tem visto tanta aberração. Mas não, né? Então, a gente está mostrando fotos aí, isso aí é lá do início, inclusive, essas fotos. Então, ir para um país que é no deserto do Saara, temperatura média aí, 50 graus Celsius, pode passar de 60 no verão. Isso é lá atrás, olha, já fazíamos curativo. Até prega lá, viu, pastor? Até a gente prega, mas faz de tudo. Glória a Deus, hein? Corta cabelo. Isso foi um paradoxo para você, porque a manchete no site Guia-me diz uma frase sua, que você não gostava de pobres. Não gostava. E Deus vai te levar para a nação, como você mesmo pede a Ele, para a nação até então que tem essa necessidade. E até prega, né? Fazendo tantas coisas e até prega. Mas o resto, por exemplo, aí é uma foto na Índia. Estivemos servindo lá um projeto junto com uma parceria até o Covid. Foram 12 anos. Depois do Covid, nós tivemos que encerrar a creche, tinha umas 100 crianças, olha. Os Dalits, aqueles que trabalham no lixo. E aí nós não tivemos mais recurso. Então, a gente tem alguns obreiros que a gente sustenta ainda, mas esse local teve que ser entregue, e as 100 crianças aí. Isso aí foi um dia que a gente, uma das vezes, né, que nós estivemos lá, visitar o projeto, e fizemos compra, né, passamos o cartão pela fé de comprar pelo menos um tênis para cada criança. Glória a Deus. E o Senhor proveu depois, enfim, a gente... Aí, ó, um tênis para cada um, a gente abençoa eles. Compramos pela fé, mas o Senhor, assim, honrou o cartão. Glória a Deus, amém. Sim, eu não podia sair de lá e deixar eles descalços. Então, é assim, então, a vida é assim, né? Na época do Covid, também nós tivemos um tempo no Brasil, porque fecharam as fronteiras, e aí nós conseguimos montar projetos em favelas, em São Paulo, desde a cidade de Tiradentes, né, até Moca, onde tem pontos que a gente, quando tem as cestas básicas, tudo, então faz as entregas, leva a palavra. Então é aquilo, é você levar o evangelho do reino onde você estiver, né? Você é a igreja, né? Nós somos a igreja, embaixadores de Cristo. Verdade, hein? E eu não consigo ficar parado. Então, onde a gente está procurando ser igreja, né? Você precisa conhecer o nosso pastor. O nosso pastor, ele é fundador da Missão Desafio. Hoje, ele é um dos membros como conselheiro, mas ele é responsável por 2 campos, né? Os Estados Unidos
e pela Índia. Olha que bacana. Exatamente. Nós temos, lembra de quantas igrejas na Índia hoje? Acho que 42 igrejas, eu não lembro. Mais de 40 igrejas, né? Lá na Índia nós temos um pastor que atua lá como presidente da convenção. E nós temos a Darshan School. São crianças que são servidas lá também. Nós temos o projeto com os Dalits também. Bacana. Uma igreja muito ativa. Vamos fazer o seguinte, missionário Alexandre. Nós vamos ao intervalo agora, são 11 horas e 7 minutos aqui na capital paulista. Daqui a pouquinho voltamos para falar um pouco mais sobre o Ministério Guerreiros de Deus. Pode ser? Tá joia. Então, incentivando os internautas a não esquecer de deixar o seu like nessa manhã tão produtiva, edificante, através da instrumentalidade desse servo de Deus. Nós já voltamos já já. O amor acabou, a chama apagou, a vida se foi, os ossos secarão, a esperança
Agora na capital paulista, são 10 horas e 12 minutos. Estamos de volta com o programa Nosso de Cada Dia, o Manhã Manda Aqui. E hoje, recebendo aqui a bênção de Deus, missionário Alexandre Canhone, ex-Paquito, e faz parte do Ministério Guerreiros de Deus lá no Níger, no continente africano. Alegria imensa tê-lo conosco. Ângela, nós temos 2 perguntas dos nossos internautas. Eu quero te deixar à vontade para você formulá-las. Bom, a primeira praticamente ele já comentou aí, mas vamos aqui reproduzir a pergunta da Helena Maria de Camargo, que é lá de Marília, da Igreja das Nações. A pergunta dela é: quando você começou a sua trajetória com Deus, teve vontade de recuar? Foi a Helena, né? Helena, lá de Marília. Ok, Marília, já fui lá algumas vezes lá, tanto na época antes de convertido, como depois também ministrar. Um abraço para todos ali da região. Helena, nunca tive vontade de desistir, jamais, nunca. Inclusive a minha oração é assim: como eu conheci bem as trevas e não tem possibilidade de volta, é que se eu for pensar em desviar dos caminhos do Senhor, que Ele me leve. Então, não, nunca pensei em desistir. Nunca. Ok. E a outra pergunta é da Rosemary Gonzalez. Ela é a apresentadora do nosso programa Missão Desafio, na sexta-feira aqui, e ela trabalha com a equipe da Missão Desafio. E ela diz o seguinte: você esteve envolvido com música secular. Hoje, sim, qual a sua visão sobre isso? Se, por exemplo, se o cristão hoje pode estar envolvido também com música secular? Ótimo, excelente pergunta. Rosemary, rapaz, bom, vamos lá. De fevereiro de 95 para cá, eu evitei completamente, inclusive rescindi contratos que eu tinha. Eu acho que de uma mesma fonte não tem possibilidade de sair 2 tipos de água. Eu não consigo, estou falando por mim, eu não consigo estar cantando uma música que não tenha sido iluminada pelo Senhor, trazida pelo Senhor. Por exemplo, hoje, eu ia até mostrar aqui, por exemplo, eu continuo louvando a Deus. Louvores em coreano, italiano, espanhol, alemão e muitas outras. Eu terminei de gravar agora em hebraico. Então, assim, eu uso os dons e talentos. Então, todos nós recebemos talentos. Uma vez que eu entrego a minha vida para o Senhor, não tem possibilidade de eu louvar o Senhor de manhã num culto e à noite cantar músicas numa discoteca ou... mas é o meu ganha-pão. E eu não consigo entender isso. Eu consigo entender que eu passei por, talvez, assim, momentos da minha vida, depois de Cristo, que ele foi me ensinando situações. Eu não ganhava os cachês ou coisas que eu tinha antes. Mas também não me faltou comida. Então, assim, eu acho que é muita desculpa. Porque gosta, está enraizado ainda muito com essas coisas mundanas. Eu, particularmente, eu não consigo entender. Eu tenho no carro, por exemplo, quando estou no Brasil, nos carros tem aquelas memórias, né, irmãos? De memória 1 do rádio, 2, 3, 4, 5. Mas só tem uma rádio que fale da palavra. Então, as memórias 6 vão ser dessa única rádio, para não me dar possibilidade de eu querer estar ouvindo. Tem o pendrive. Então, põe o pendrive com uma playlist só de louvores. Então, eu me blindo também, para eu tentar não cair naquela tentação de lembrar de uma música que eu estava com uma menina, ou de uma música depressiva, ou de uma música que me faz lembrar um show que eu era ovacionado, que gritavam o meu nome. Então, assim, uma outra coisa, vamos para o texto bíblico. Não tem comunhão luz com trevas. Vamos para um outro texto? Filipenses 4:8. Tudo que é puro, amável, de boa fama,
se está sendo para edificação do corpo de Cristo, nisso pensar. Ou seja, o que eu vejo, o que eu escuto, tem que estar dentro dessa categoria de adjetivos e de qualificações que o Senhor nos propõe. Outro texto. Se você diz que segue o Senhor Jesus, procure viver como ele viveu. Então eu tenho que pôr tudo. Jesus faria, Jesus escutaria, Jesus. Então, eu procuro sempre apontar para Jesus nas minhas decisões. Claro, a gente erra bastante, somos seres humanos. Mas quando eu percebo que eu estou indo para um caminho errado, opa, o Espírito Santo já, opa, volta para a linha aqui, meu filho. Sinalzinho, ó, vigia. Então, eu não consigo entender isso. Inclusive, ações, né? E vou para estúdio, para esses louvores, tudo. Pessoas que realmente não têm uma vida dúbia, uma vida dúbia, que toquem e louvem ao Senhor e também toca para o mundo. Uma vez até eu posso citar aqui, eu estava num culto, e aí o pastor, achando que estava fazendo maior vantagem, olha, o nosso pianista não vai poder te acompanhar porque ele está tocando com o Fábio Júnior. Falei, misericórdia. Eu peguei, eu não aguento, né? Eu não aguento, eu sou um sanguíneo. Falei, ainda bem que ele não está aqui, porque se eu soubesse que ele tocasse com o Fábio Júnior, eu não queria que ele tocasse comigo. Tá certo. Puxa. Então é assim, cara, é outro mundo, né? Outro planeta, é outro sistema. Eu prefiro tocar sozinho, eu um violãozinho quieto, ou sem violão, só a capela, mas adorar o meu Deus, cara. Eu não quero essa poluição, essa loucura, esse... Quantos views nos... Meu, para, cara, para. Isso aí é lá fora. Eu quero adorar o meu Deus. Se alguém tiver ou escutar isso aqui, amém. Se não escutar também, amém. Eu faço o que assim o Senhor falou para eu fazer. Glória a Deus. Se atingir uma alma, glória a Deus. Não vou comprar se você não me der autógrafo. Então não compra, porque eu não vou te dar autógrafo, minha senhora. Então, cara, você tem que estar posicionado em Cristo. E deixar o Senhor ser o Senhor. Viver o propósito do reino, ser semelhantes a Jesus. Parecer com ele. Viver como ele. Então, irmã Rosimeire, esse aí é o meu pensamento. E eu falo por mim, aí cada um é cada um vai dar conta de si mesmo. Mas eu concordo com você. Glória a Deus. Agradeço as perguntas das nossas irmãs que interagiram conosco e eu quero te deixar à vontade também para que você fale um pouquinho sobre o Ministério Guerreiros de Deus lá no Níger e quais são os projetos implantados naquela região. Vamos lá, então. Então, lembrando, para a glória do Senhor, ninguém faz nada sozinho, então nós damos muito valor e valorizamos bastante. Toda a equipe é formada por mais de 65 famílias de obreiros. Então, hoje, são projetos de nutrição. A gente alcança aí entre 850, dependendo, 900 crianças dia com refeição. São 4 creches também, onde tem mais 250 crianças que são atendidas de uma forma um pouco melhor nas creches, né, do que na nutrição somente. Um pouco mais de cuidado, um banho, etc. Também tem os trabalhos de capelania na prisão central. Então, tem equipe que vai para a prisão levar o evangelho. Lembrando que é uma nação 97% muçulmana. Então, é milagre de Deus. Projeto no Hospital Central também. Conseguimos fazer uma brinquedoteca com a ajuda de muitos irmãos nos ajudando a construir. Temos acesso livre lá na pediatria para poder levar a palavra. Milagre de Deus. Também duas casas de costura para as mulheres. São projetos de costura, corte e costura, no qual sabemos que a mulher ela é muito oprimida, né, numa nação islâmica. Então, através do evangelho também, professoras é ensinado tanto o corte e costura quanto a palavra de Deus. Trabalho na área de esporte, então tem equipes de futebol que também levam o evangelho através do esporte. Então, são várias vertentes. Apadrinhamento à distância das escolas,
Então, pessoas podem ajudar. Tem o site www.agdniger. Não sei se a minha esposa já colocou ali no chat. Então, quiser ajudar, quiser contribuir, todos os projetos são feitos com doações. Então, uma outra coisa que é interessante falar, eu e minha esposa não recebemos salário da instituição. Então, nós temos a nossa fonte de sobrevivência. Então, quem ajuda o projeto, ele é 100% para o projeto. Então, é muito importante lembrar isso e falar também para as pessoas. Então, qualquer um pode nos ajudar, que seja com R$1, R$2, enfim. Então, tem as contas no site, você pode ser um ajudador do projeto. Tem também na parte de louvores, para quem quiser entrar, nas plataformas digitais Alexandre Canhone. Então, Alexandre Canhone, você pode entrar e você vai ter vários louvores de vários ritmos, vários estilos e vários idiomas também. É da forma que eu continuo sendo usado para levar o louvor e a adoração. No YouTube também, o canal Alexandre Canhone, você vai ter vários podcasts, várias entrevistas, várias coisas que você vai... estudos bíblicos também. Então, tem muita coisa bacana. Também para seus filhos, para as crianças. No YouTube, Turma do Xande, a Turma do Xande. Então, é um canal infantil com louvores, com histórias bíblicas, então algo para edificação das crianças. Então, é só você entrar, manda um direct para a gente, se não deu tempo de anotar. Aqui tem, acho que não vai aparecer invertido, vamos ver como é que vai ser isso. Então, aí estão as redes gerais, que as pessoas fazem um print aí e depois pode entrar e seguir. Então, lembrando também que a Giovana, né, o Senhor tem usado como escritora também. Esse livro as pessoas podem adquirir, né? O Sofrimento da Alma e o Socorro de Deus. Quem sabe fazer uma outra live só com ela. Isso. Para ela falar um pouco sobre as mulheres, as crianças. Bom. Essa parte também que também é bem bacana. Então, quem quiser adquirir esse livro fisicamente ou pode mandar também uma mensagem pelo WhatsApp ou pelas redes, Alexandre Canhone Oficial, pelo Instagram. E é isso. Então, a gente quer agradecer, né? Essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre as maravilhas de Deus. Agenda aberta. Quem sabe um dia estar visitando aí vocês. Amém. Agenda aberta agora em 2024 ainda para servir aqui no Brasil? Não mais. No Brasil, não. Então, a gente volta para o campo. Tem algumas viagens missionárias. Então, nós vamos servir também em Israel, né? Então, vamos ser voluntários lá por um tempo. E é isso. Mas para o ano que vem, sim, dá para a gente poder estar agendando alguma coisa, sim. Mas mande já um direct e tudo. Na próxima vinda ao Brasil, vamos organizar para tê-lo aqui ao vivo e também participar de um dos nossos cultos aqui na nossa igreja local. Será um prazer. Vamos viabilizar também essa possibilidade, né, Ângela, da Giovana? Sim, com certeza, conosco. Vamos entrar em contato. Mas antes de a gente continuar, era bom ele dar uma palhinha, né? Pra gente ouvir. Calma, dona Ângela, calma. Ele cantar aí algum louvor pra gente, tocar o violão. A pedido da Ângela, eu ia falar isso também. Para você cantar uma canção que você desejar nessa manhã, fique à vontade. Eu prometo que eu não canto, eu prometo que eu fico. Amém. A minha habilidade não é muito boa, não. Tem esse louvor que, inclusive, ele está em estúdio, tá? Na próxima vinda minha, ou ida a São Paulo, a gente vai colocar a voz. Mas eu vou pôr aqui, ela fala o seguinte, sobre conectar com o Pai. Dá para ouvir aí? Dá, muito bem. Percorria um caminho, que a estrada era larga, de muitas ilusões, sabor de vida amarga, de um lado para o outro,
sem direção e a deriva, assim ia tocando a minha própria vida. Conectar com o Pai, eu vou conectar com o Pai, eu vou, mas conectar com o Pai, eu vou conectar com o Pai, conectar com o Pai, eu vou conectar com o Pai, eu vou, mas conectar com o Pai, eu vou conectar com o Pai. Glória a Deus, que legal. E em hebraico, daria para dar uma palhinha em hebraico? Em hebraico, vamos lá. Vamos lá. O que eu estou falando aqui? Sois salvos pela graça mediante a fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Anunitza limberesender a emuná. Lelo emuná efshar lerasot erashem. E aí vai. Ah, que legal. Emuná. Bacana, bacana. Eu aprendi uma em hebraico também, mas eu não tenho a pronúncia tão boa quanto a sua. Lembra? Lembra daquela, Dani? Revenu shalom aleichem. Shalom aleichem. Revenu shalom aleichem. Revenu shalom, shalom, shalom aleichem. Coisa boa, glória a Deus. Amigão, vamos fazer o seguinte, já são 11 horas e 30 minutos. A Ângela vai colocar algumas imagens que a sua esposa nos enviou. À medida que ela for postando, quero te deixar à vontade para você comentar sobre elas. Vamos lá, dona Essa foi a que eu fucei mesmo na rede social. Ah, então tá bom, dona Ângela. Ok. Então, vou mostrar então, algumas antigas, ele pode ir explicando. Tá bom. E deixando aí para o pessoal que a gente colocou na descrição desse vídeo, os contatos dele, Certo. Pix do projeto, quem quiser ajudar. Legal, é só bacana, entrar aí na muito descrição bom. do vídeo, que tá lá, tá? Porque no chat depois some, mas na descrição fica lá para sempre. Glória a Deus. Vamos lá, então. Então, aí ela em casa, alguns dos filhos, nosso culto, assim, da família, já dá quase uma congregação ali, né? Glória Na a nossa Deus. sala. Vamos seguindo. Isso é lá nas dunas já, porque o Níger ele fica dentro do deserto do Saara. Puxa. Então, ali, isso, dentro do deserto. Isso aí a gente está lá louvando o Senhor nas dunas. Vamos ver. Isso aí foi alguns anos atrás, construção de casinhas. Então, a gente construiu a Vila Aleluia, Village Aleluia. Que legal. Foram mais de 80 casinhas construídas de palha. Lá no Níger. Então, equipe de futebol, deixa eu ver aonde é isso aí. Isso aqui é na Índia. Esse foi lá quando a gente levava um pouquinho de futebol lá também. Você foi lá na Índia, esse aí. Ó, bom de bola, hein? Lembrando que eu joguei no Cruzeiro, de 82 a 88. Era goleiro. Que legal. Era goleiro. Aí é no Níger. Então, ali a Débora, uma parceira nossa também, muito querida. O Paulo, o esposo dela, ela me traduzindo ali para dialetos ali.
Estava em culto lá, numa denominação. Fui visitar. Isso aí é dias normais, quando tinha a motinha, ó, aí utiliza para trazer as coisas. Era o nosso meio de transporte na época. Uma motinha. Bem bacana. Isso aí é tirando tipos de feitiço das crianças, aqueles gri-gri que é chamado, tipo aqueles patuás que eram colocados. Então, eu ia arrancando tudo lá, porque, embora tenha o Islã, mas tem também muitos feiticeiros lá. Sim. Voodoo, tudo. Então, aí foi. Aí a gente chegando, às vezes, em casa. Esse aí é o pessoal que mora ali na frente da Zoquinha. Só alegria. Culto lá em casa, culto das crianças. Glória Então, a gente tem os cultos na varanda, comidinha típica na rua. E coisa boa. Eu gosto bastante, mas meu gastro já me proibiu de eu comer, né? Porque vem muita bactéria também. Né? Meu Deus. Mas é bom, eu gosto. Isso aí é um poço artesiano feito. Então, aonde a gente tem um terreno, já fizemos um muro, e a gente quer construir uma escola técnica. Então, estamos em oração e parceiros para poder nos ajudar. Amém. Mas já tem o poço aí. Uma das creches, então a hora da comida, uma das creches. Isso aí são partes de ruas normais lá no Níger. Puxa. Não tem muito essa questão do saneamento básico, né? Não tem, jogam lixo assim numa área, ou pelas ruas mesmo, infelizmente. Aí nós estamos no projeto de... Isso é uma... Deixa eu ver bem. Uma pimenta que eu faço, que eu produzo lá. Uma pimenta que eu ponho alguns aromatizantes e tal, e eles gostam demais. Que legal, aí eu gosto também, viu? Experimentar. Estava ali nas mulheres lá no discipulado, e eu fui lá dar pimenta para elas experimentarem. Projeto AGD Níger, tá aí. Então, aí é numa outra creche. Então, eu e Giovana, numa foto com as crianças de uma das creches. Então, ali tá lá, né? Arroba. Aí são bebezinhos que nasceram, de uma professora lá também da creche. Então é muito bacana. Eu e a Gi. Bonitos, hein? Nossa, são seus olhos. Não, mas é sim. São bênçãos de Deus. Amém. Muito obrigada, Deus, Alexandre. Dona Ângela, que manhã abençoada. Que tempo precioso. Gostaria de ter a oportunidade de ter missionário Alexandre Canhone 2, 3, 4. E assim vamos indo até Jesus voltar. Será sempre bem-vindo aqui na Manhã Mandaqui e também na Mandaqui Online. Gratidão pela sua vida, muito bom. Acredito que aquilo que o Dr. Lucas escreveu no Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 14, no versículo 33, quando diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você renunciou e tem sido o discípulo amado de Jesus, e que ele continue exalando o perfume dele, o cheiro do conhecimento, através da sua vida, aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, e continue fazendo a diferença como sal e luz. Que o poder do Espírito Santo, a virtude dele, continue sendo uma expressão do fluir e do mover dele, para levar as pessoas a ter um encontro com o senhorio de Cristo, transformando em uma nova vida e tornando-se filhos de Deus. Deus te abençoe como homem, Deus te abençoe como esposo, Deus te abençoe como servo dele, dentro desse ministério precioso, Deus te abençoe como pai, enfim, que o Senhor continue cumprindo o propósito eterno dele através da sua vida. Gratidão, amém. Fomos muito abençoados e edificados, além de saber que você tem sido um exemplo também. Dona Ângela Boutier, o que você quer falar com o nosso querido missionário Alexandre? Só agradecer mais uma vez pela disponibilidade e também dizer que estamos aqui com as portas abertas. Sempre que precisar, tiver alguma coisa para divulgar do projeto, pode nos procurar. Com certeza também vamos aí marcar com a Giovana para ela participar também. E faço minhas palavras aí do pastor Vanderlei, que o Senhor continue derramando bênçãos sem medidas sobre a sua vida, o seu ministério, e que possam aparecer muito mais parceiros para ajudar, não apenas financeiramente, mas também colocar a mão no arado, porque a gente sabe que não é fácil, mas que a seara, né, é grande, precisa de trabalhadores que são poucos, que possam aparecer outros
também para estar aí junto com vocês. Que Deus abençoe também a sua família. A gente aqui Muito costuma obrigado. dizer que tem 2 pastores aqui que têm a unção de Abraão, né? Porque eles têm muitos filhos, mas eu acho que essa unção está sobre a sua vida. Graças a Deus. Pastor Daniel, quer comentar alguma coisa, agradecer, falar Quero. com o missionário Alexandre? Quero sim, quero agradecer a Deus por sua vida, missionário. Você é um exemplo para nós. Obrigado por pregar nessa manhã através da sua vida. Muitas pessoas hoje não querem ler a Bíblia, né? E eu escutei recentemente que nós temos que ser a Bíblia que as pessoas não querem ler, né? Glória a Deus por sua vida, que o Espírito Santo, como o pastor Wander disse, continue te direcionando, te fortalecendo. Você é um homem de Deus. Amém, pastor. Quero... Que Deus desculpa. abençoe e orem por nós. Nós carecemos das vossas orações. Ponha nosso nome, da nossa família, dos obreiros. Ponha no caderninho das intercessões. Por favor, a gente precisa muito da intercessão dos irmãos. E que a saúde venha sobre seu sogro, viu? De uma forma revigorante com o poder do Altíssimo. Quero te deixar à vontade para suas considerações finais. O tempo é seu. Muito obrigado. Acho que eu já tinha falado, mas agradecer mais uma vez a oportunidade. Um abraço para todos que participaram, a todos que depois vão ouvir, né? Penso que vai estar depois disponível, que as pessoas possam estar ouvindo, vendo, e que possa ter servido, retenha o que é bom, né? Que possa ser bênção para a sua vida, disso que foi falado aqui. E lembrando que toda honra e glória para o Senhor Jesus. Uma excelente semana para vocês. Obrigado, irmã Ângela, pastor Daniel, pastor Vanderlei, e a todos aí, o pastor presidente, enfim, quem sabe a gente vai poder estar pessoalmente com vocês. Alegria. Um beijo no coração. Alegria, um abraço para Giovana, um beijo nos filhos, Deus abençoe, gratidão. 11h39, que manhã abençoadíssima, dona Ângela Routier. Amém, amém. E essa é sempre a intenção nossa aqui, né? Como ele estava dizendo sobre o louvor, se uma pessoa for alcançada, já é uma bênção. E esse verdade, também é o Ângela. nosso objetivo aqui. Sempre trazer pessoas com testemunhos para que possa impactar quem está nos acompanhando. E espero, né, que as pessoas que não puderam nos acompanhar agora ao vivo possam assistir mais tarde, né, em outro dia, e que sejam impactados e ver esse exemplo, né, de alguém que abandonou tudo por amor a Cristo. É verdade. Né? E, como diz a palavra, de que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Não pode. Então, a gente precisa, né, estar ali firme com o Senhor, sabendo que é na glória que a gente vai receber a nossa recompensa. Glória a Deus, bênção, bênção, bênção. Dona Ângela Vautier, hoje é dia 3 de junho, e dia 3 de junho aconteceu algo em 1140. O estudioso francês Pedro Abelardo era considerado culpado por uma heresia. Ele foi um filósofo, teólogo, um grande lógico francês e considerado um dos mais importantes e ousados pensadores do século XII, se eu não me engano. A opinião de Abelardo era que o único caminho da verdade deveria ser sempre a palavra de Deus. Para ele, nada, exceto as Escrituras, era e é infalível. E uma das coisas que levou ele ao martírio foi ele declarar que tanto os apóstolos como os padres são passíveis de erros. Então eles não aceitaram isso, dizendo que o ser humano, que tinha uma instituição eclesiástica dentro do contexto da Igreja Católica, não eram passíveis de erros, eram infalíveis também, tal qual é a palavra, e por isso ele morreu. Então hoje eu trago a memória dele, de um homem que se posicionou declarando a infalibilidade da palavra de Deus e dizendo que o ser humano, ele é passível de erros. Ok? Então tá bom. Você não vai falar nada? É porque eu estou lembrando que eu vi um filme sobre ele. Ah, Ângela? Conte-me tudo. Eu acredito que o nome do filme é Em Nome de Deus. E ele se apaixona por uma mulher. Mas não podia, né? O padre não pode casar. E aí ela vai ser freira para poder ficar próximo dele, mesmo que os dois não pudessem se casar, mas pelo menos ela o via de longe. Ficou um amor platônico. Puxa, que interessante, dona Ângela.
Dona Ângela, eu estou meio perdido aqui. Mas Eu tô estou me vendo que você achando. está perdido. Exatamente. Tem duas notícias do site Guia. É isso aí. Estudante tem diploma retido por falar de Jesus em discurso de formatura lá nos Estados Unidos, segundo o site Guia-me. Micah Price, ele citou a Bíblia num discurso de formatura e precisou se explicar para os diretores. Você acha que já está estreitando cada vez mais esta questão de nos proibir de falar da nossa fé e do Evangelho do Reino, dona Ângela Voltier? Com certeza. Mas eu tinha visto, né, essa notícia, acho que foi ontem ou foi anteontem, que havia antes tido um ensaio, tido um roteiro e uma orientação que ninguém poderia falar nada de Deus, de Jesus, nada. Então, ele já sabia previamente, né, que não poderia falar, era a determinação. Só que aí ele, né, quebrou o protocolo e falou de Jesus na sua formatura. Então, por isso que ele não vai receber. E está aqui, né, no texto dizendo: me disseram que eu não tinha permissão para mencionar Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida em meu discurso. E eu fiz isso de qualquer maneira. E depois que o discurso terminou, um dos diretores veio e me deu um tapa no ombro de maneira muito educada e profissional e disse que eu teria que ir na frente do conselho explicar o que eu fiz porque eu saí do roteiro. Olha aí. Então, que venhamos sair do roteiro. Isso. E assim, e é um exemplo para a gente porque é um adolescente que não se acovardou, né? Não teve medo de professar sua fé e de falar de fato que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glória então, a Deus, hein? Que a gente possa, né, seguir aí o exemplo do Micah. Sal, sal, sal. Nós somos o sal da terra. Lembra dessa? Não, essa aí eu não lembro, não. Luz, luz, luz. Daniel Souza. Ah, então tá bom. Nós somos o não sal é do e meu luz. tempo. Não, né? Tá bom. Ô, Ângela, você crê no sobrenatural de Deus? Creio. Pastor Daniel Rocha, você acredita no sobrenatural de Deus? Segundo o site Guia-me, missionário brasileiro fica invisível durante ataque de bruxo no Congo. Orei em línguas. Você acredita nisso, pastor Daniel? O missionário e cantor Marcos Freire testemunhou como foi livrado por Deus durante um ataque de um bruxo na República Democrática do Congo. Em vídeo no Instagram, ele contou que estava voltando de carro de uma ação missionária dentro do país, junto com a sua equipe, quando tudo aconteceu. Fui atacado por um bruxo voador na África, disse Marcos. Eu estava dentro do carro e o sinal vermelho acendeu e nós paramos. Eu senti um forte impacto em cima do carro. Era um homem voador que eu não sabia até então a origem daquilo. E continua. Imediatamente ele desceu, veio para a frente do capô do carro, ofegante, com um machado na mão, e olhou inteiramente, com os olhos inteiramente dilatados. Nesse momento, Deus falou de uma maneira sobrenatural com o missionário. Ora, eu comecei a orar em outras línguas. Aquela unção que já estava dentro de mim, o Espírito Santo dentro, e aquilo que foi ativando algo que moveu ele e envolveu a vida dele, lembrou o missionário. Então, algo sobrenatural aconteceu. O Senhor tornou Marcos e a sua equipe invisível. Ele, o bruxo, aparentava estar procurando alguém dentro do carro e parecia que não estava encontrando ninguém. Isso me faz lembrar das histórias verídicas que o evangelista Edson Teixeira compartilha. E por que não lembrar das histórias do missionário André? Lembra do missionário André? Né? Portas Abertas. Ah, é irmão André? É irmão André, missionário André, irmão André. Que era mais conhecido como irmão André. Exatamente. É o poder sobrenatural de Deus, coisas extraordinárias. Tem pessoas que brincam, né? Tem pessoas que não acreditam, mas o mundo espiritual é misterioso e a gente tem que estar sempre atento. Eu lembro que quando a gente estava no seminário, tínhamos uma matéria missiologia e uma das atividades foi a gente ir numa tribo indígena fazer um trabalho de impacto. E Sim. Uma das orientações que a professora disse: a casa que vocês chegarem e pedirem para orar, orem de olhos abertos. Não fechem os olhos. É batalha espiritual. Tem que ser assim Isso. mesmo, dona Ângela.
E Orem também não de tem que se olhos abertos. prostrar, não. É em pé, com as Não, mãos estendidas. isso. Você se prostra diante do Rei dos Reis. Isso, ela Na nos batalha orientou muito espiritual, sobre isso. tem que ser casca grossa. É isso aí. É coisa tremenda. Eu lembro de missionários que iam em alguns lugares. Eu acho que até conversei isso com o missionário Josinaldo sobre isso também, e ele contou coisas extraordinárias também. Mas eu lembro de alguns missionários que, às vezes, indo achando que seria só um tour, e lá em alguns determinados países do continente africano, onde tem uma certa influência de bruxaria, quando pisavam naquele solo, caíam com febre que as pessoas perdiam o sentido, não sabia nem quem era, onde estavam, aquela coisa toda, pela pressão espiritual. Tenho certeza que o nosso convidado dessa manhã deve ter tantas experiências que ele pode compartilhar conosco, e lembrando também das experiências que já foram relatadas aqui pelo missionário Josinaldo, e a gente aqui no dia a dia, na nossa realidade de Jerusalém aqui, no dia a dia, nós também nos deparamos com as batalhas espirituais. Ângela, hoje às 15 horas, o que teremos? Hoje nós teremos conversa teológica com o pastor Carlos Eduardo. Com convidado ou solo? Não, hoje é ele. O Hoje é convidado solo. é na próxima semana. É que eles estão fazendo um combinado, né? Uma semana fica o pastor, na outra semana vem o professor Ademir. Então, hoje é apenas o pastor Carlos Eduardo. Semana que vem, o pastor Ademir vai estar de volta aqui com a gente. Ainda falando sobre o livro de Daniel, tá? Ah, que bom, que legal. Estão mesmo dissecando. Que bom. Lembrando também que hoje, para os membros da nossa igreja local, nós temos uma reciclagem individual. Isso. Membros que eu quero me referir aqui, os líderes de gêmeos, vice-líderes de gêmeos, as pessoas que estão envolvidas no discipulado ou que já se envolveram em algum momento. Então nós teremos um tempo precioso aqui de reciclagem. Ângela Voltier, diga-me tudo. Amanhã, o que temos aqui na Manda Aqui Online às 10 horas? Amanhã, na Manda Aqui Online, às 10 horas, nós teremos mais uma vez o pastor Ricardo Andrade participando do nosso Manhã Manda Aqui, e amanhã é o quadro Falando Francamente. Então, nós teremos aí o Falando Francamente. Eita, que está aparecendo aí o que não é, está errado. Agora, vamos Programa lá. ao vivo, aê! Falando Francamente. E com certeza as pessoas têm sido abençoadas, né? Toda semana é um tema onde tanto o pastor Ricardo quanto o pastor Vanderlei têm falado baseado na palavra, né? Tem dado aí as suas considerações, as suas opiniões. E quem assiste está sempre deixando aí o recadinho, dizendo que é edificado, que tem aprendido bastante. Então não perca amanhã Falando Francamente. Tá aí, então, nós vamos ficando por aqui, mas antes o meu amigo pastor Daniel Rocha vai fazer as honras da casa, vai mandar abraços para as pessoas que interagiram conosco. E você que não interagiu conosco, olha aqui, estou de olho em você, mas também manda um abraço. Vamos lá, amigão? Vamos sim, meu pastor. Pessoas que estão assistindo e interagiram, a Helena Maria Camargo, da Igreja das Nações, em Marília, aqui no interior de São Paulo. O nosso amigo Vicente Antunes, garotinho, você chama ele? O garotinho. Garotinho. De 72 anos de idade. A Heloísa Sanches, da OBPC em Marília. Andressa Cornachini, acho que é isso. Haroldo Ferreira. O Henrique Souza, a diaconisa Noemi Costa. O capelão Marcelo Camia. Grande abraço, pastor Marcelo. Vamos lá, Ingrid Gomes, a Janaína Batista, da OBPC Pirituba, aqui em São Paulo, a Josi Modesto, da OBPC Jardim Teresa, Rose Gonzalez, diretora Rose do IBBC, também apresentadora do programa Missão Desafio News. A Renata Oliveira, da OBPC em Marília, a Manuela Araújo, da Igreja Redenção, aqui em São Paulo. Bonito nome, Manuela. Manuela Araújo, nome da sua filha, né, pastor? Isso mesmo. A Manuela já esteve aqui? Sim, a que falou sobre os direitos Ah, é verdade. Ela falou sobre os... Doutora Manuela. Doutora Grande abraço, Manuela. doutora Manuela. Doutora Manuela. A Gina, da Catedral da UBPC Guarulhos. O pastor Alberto Alves, de Brodowski, São Paulo. Nossa quem igreja. nasce em Brodowski... É brasileiro, porque é o município do Brasil. A Kátia Ribeiro, de Embu, São Paulo. E encerramos aí os amigos que compartilharam. Que bom. O que foi, dona Ângela, que a senhora está com a sua risada marcante? Quem nasce em Brodowski é brasileiro, meu pai eterno.
Eu vou descobrir aqui quem nasce em Brodowski para poder a gente explicar o que é. Tá bom, dona Ângela, nós vamos ficando por aqui. Agora são 11 horas e 52 minutos. Obrigado por você ter feito companhia para a gente e alegria da gente fazer companhia para você. Fiquem com Deus nessa segunda-feira e tenham todos uma ótima semana. Até amanhã, se Deus assim permitir. A paz do Senhor.